Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero te dizer o seguinte, o que que você não enxerga com os olhos, Deus enxerga com o coração. O que significa isso? Fica comigo até o final que você vai entender a nossa reflexão hoje do capítulo de 1 Samuel 16. Nesse capítulo, Davi é ungido rei. Mas ele traz informações, traz situações que podem nos ajudar bastante no nosso cotidiano, com as nossas soluções, com os nossos problemas, na nossa vida em geral. E eu quero refletir com você isso, o que isso trouxe no meu coração, para que a gente converse um pouquinho aqui a respeito desse capítulo. Tá legal? Bom, esse capítulo, pessoal, ele antecede um capítulo onde Saul, praticamente Deus desistiu já de Saul e ele já está até, Deus, nesse capítulo atual, no capítulo 16, ele já meio que repreende Samuel. Tipo, ele diz, até quando você vai ficar chorando por Saul? Não tem jeito, não é ele. E aí ele recomenda que Samuel vá até a casa de Jessé para que ele escolha um novo rei. Só que aí Samuel ainda fala assim, peraí Deus, mas eu vou lá na casa de Samuel, Saul vai saber, vai me matar. Aí ele vai e fala para Samuel dar uma desculpa, enfim, e vai até lá. Quando chega lá, ele fala com Jessé, o povo fica temeroso, né? Fica, você veio para brigar ou veio para conciliar? E Samuel dá o recado que é o recado de conciliação. Logo depois, começa a passar os filhos ali de Jessé. Samuel, ele a princípio escolhe um, ele olha um pela aparência, né? E ele escolhe, só que Deus fala para ele, não é esse. E aí Deus fala, ó, você está olhando com os olhos, só que eu olho com o coração. E aí Samuel pergunta, indaga a Jessé, olha, são só esses filhos? E ele fala, não, tem um mais novo, né, que está lá ordenando as ovelhas. Ele fala, manda pegar esse menino e trazê-lo, porque nós vamos sentar na mesa antes dele chegar. E aí vão lá buscar Davi, Davi chega, quando Davi chega, Deus fala para Samuel, olha, é esse. E Davi chega, né, ele é escolhido, ele é ungido, tudo mais. Depois, paralelo a isso, Deus ele se retira, né, ele se retira de Saul, ele para de estar conectado com Saul. Saul começa a ficar atordoado, começa a ficar incomodado e inquieto, né? E aí o pessoal, os anciãos recomendam que busque alguém que toque, que faça tem uma maneira de acalmá-lo um pouco mais, né? E Saul, quem a gente vai mandar chamar? E aí mandam chamar lá na casa de Jessé, fala, olha, na casa de Jessé tem um filho lá dele que toca harpa, ele é bom tocar harpa, acho que traz para cá que ele vai acalmar você. E aí traz, e Davi começa a se relacionar bem com Saul, né? Isso que é interessante. E aí o capítulo ele se desenrola nesse sentido. Eu queria trazer para vocês três reflexões que me saltaram os olhos nesse capítulo. A primeira coisa é o seguinte, é que Davi, ele é um filho que não estava nem ali, ninguém nem lembrou de selecionar Davi, nem selecionado ele estava. E justamente é ele que é escolhido. Ou seja, muitas coisas que a gente despreza, que a gente não dá importância, que a gente acha, não, isso aqui não vale nada, isso aqui não presta, né? Justamente são essas coisas que às vezes Deus está preparando, está capacitando para que seja o nosso propósito, para que seja o sucesso da nossa vida. É isso? Outra coisa é que Davi, ele começa a ter ele é escolhido e ele começa a ter um relacionamento ali de convivência com Saul, demonstrando que Deus está preparando ele. Ele foi escolhido, mas não está preparado, certo? Você escolheu, mas não preparou. Então você escolheu e você está preparando a Davi para que ele seja, né, escolhido como novo rei, que ele exerça a função, vamos dizer assim. E a terceira coisa que me saltou muito aos olhos é que às vezes a gente está fazendo uma coisa meio no automático e a gente não está conseguindo ver lá no final do túnel que aquela coisa ali possa representar a nossa mudança,
possa representar aquilo que Deus tem para a gente, né? E ainda assim a gente precisa insistir. A gente precisa insistir. A gente precisa acreditar, né? Se Deus não ouvisse Samuel, aliás, se Samuel não ouvisse Deus, né, quando Deus falou, olha, tem mais um filho, manda chamar mais um filho, pergunta aí se tem mais um filho. Ele teria desistido, teria escolhido outro. Então, cuidado, primeiro cuidado na aparência, né? Cuidado do jeito que a gente escolhe as coisas. Nós somos muito visuais, né? O ser humano é muito visual. O ser humano ele é atraído, os olhos humanos são atraídos pela luz. Então você tem muita tendência de escolher as coisas pela aparência. E nem sempre a aparência é o que determina a solução para aquilo que você precisa. Tem um ditado, né, que é amplamente falado, que é nem tudo que reluz é ouro, né? Aquela coisa reluz chama atenção, mas de repente aquilo não é tão valioso como você pensa. E assim são amizades, relacionamentos, empregos, funções, enfim, situações, problemas. Às vezes o problema não é tão grande como você imagina. Dá para também ter essa analogia. Então a gente precisa sempre, aí vem de novo a oração, né? O poder da oração, a importância de orar, a importância de ter tempo de qualidade com Deus, para que você tenha essas respostas, né? Eu estou sempre falando aqui, a gente já teve capítulos assim, em que às vezes a tua solução se torna um problema. Então precisamos ter cuidado, até mesmo quando nós pedimos as soluções. Você vê, se Samuel não tem a orientação de Deus, ele escolhe uma outra pessoa. E aquilo ia dar errado, ia ser errado de novo. Né? Saul já, por outros motivos, Saul já tinha sido um erro, agora ia ser de novo. Então, precisamos tomar esse cuidado, precisamos valorizar o pouco, para que, se porventura venhamos na frente a ter muito, nós possamos também saber valorizar, porque se você não valoriza o pouco, provavelmente, tá? Não tem como dizer sempre que é 100%, mas provavelmente as estatísticas dizem isso. Normalmente, quando uma pessoa não valoriza o pouco, ela provavelmente não vai valorizar também quando ela tiver um muito. Isso é cientificamente provado. Tem vários estudos que demonstram esse tipo de situação. Existem exceções, Olavo. Sim, a exceção confirma a regra. Bom, e outra coisa que eu quero finalizar falando com vocês valorizem aqueles que te ajudam e que às vezes não têm uma expressão, não têm uma imagem de ostentação, não são pessoas grandes, né? Às vezes alguém te dá uma ajuda, te dá uma palavra pequena, te dá um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, e você despreza aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa está trazendo um recado de Deus para você sorrir mais, para você... Às vezes você está com uma imagem muito sisuda, alguém vem te dar um bom dia, te dá uma quebrada, uma criança vem te dar um sorriso, te dá uma quebrada, um idoso vem te sorrir, você... E às vezes ali é um detalhe pequenininho que Deus está te mandando, ó. Levanta a cabeça, sorria, tenha esperança, acredite. Os problemas vão ser solucionados. Certo? Bom, o capítulo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, não saia do vídeo sem antes se inscrever no canal. Se inscreve no canal, dá essa força. Ativa o sininho de notificações. Você não paga absolutamente nada por isso. Você me ajuda bastante a divulgar a palavra de Deus. Porque nesse canal aqui a nossa intenção é ler a palavra, tá? Ler a palavra, entender, estudar a palavra, entender o que ela quer nos dizer. E principalmente procurar viver de acordo com o que a palavra nos ensina. Tá bom? Se você curte, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo. Todos os dias eu venho aqui e reflito um capítulo da Bíblia. Eu gostaria que você fosse lá na Bíblia, leia também, sabe? Procure refletir, procure entender. No início tem coisas que eu não entendo, eu vou lá, busco um entendimento, procuro, mas o importante é que a gente procure viver, discutir, conversar a respeito daquilo que a palavra de Deus nos representa. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.